Afinal, de quem é a responsabilidade pelo orçamento público? Isso é uma pergunta que muitos de vocês devem estar se fazendo ao assistir essa confusão aí entre os poderes, de empurra-empurra, o poder legislativo joga a responsabilidade para o executivo devolve para o legislativo, o judiciário se mete no meio da confusão e determina, né, despesas públicas, e assim todo mundo se pergunta de quem é de fato essa responsabilidade. E para isso eu resgato um pouco a história, né, do orçamento de 2021, que ele já começou atrasado. Ele era para ter sido elaborado no final do ano passado, até o encerramento legislativo, conforme determina a DCT, né, que é um instrumento, né, que está relacionado com a Constituição, e que determina o prazo de até o final do ano anterior, tá? O encerramento da sessão legislativa sempre no exercício anterior, o que não aconteceu para esse orçamento. E aí começaram os problemas, porque toda a construção, não sei se vocês têm acompanhado as discussões, né, nos repórteres e tudo mais, quem acompanha, sobre o conflito que se lançou entre os poderes na hora de definir as prioridades ou as determinações dos gastos que seriam incluídos, né? Então se chegou a um consenso entre o Poder Legislativo e Executivo, e o orçamento foi aprovado no Legislativo, encaminhado para o Executivo, e o presidente assinou, né, a sanção desse instrumento. Então aí começaram os problemas, porque um dia anterior à sanção, o presidente tinha prometido dobrar o orçamento para o ano, né, nas ações de combate aos crimes ambientais, ou seja, seria destinado à pasta do Ministério do Meio Ambiente. O que não aconteceu, na verdade, o orçamento ele trazia um corte, né, e isso aí ele não foi previsto na fala, no discurso lá da Convenção do Clima. E começaram os questionamentos, né, dos parlamentares, da imprensa, de toda a sociedade. Consequentemente, tá, o Poder Executivo já começou a manobrar para o remanejamento, né, de dotações orçamentárias para cobrir, né, os cortes que foram feitos na pasta do Ministério do Meio Ambiente. Mas o orçamento acabou de ser aprovado e pode, Arnaldo, né, existe uma possibilidade de alteração do orçamento que se chama créditos adicionais. Tá? Esses créditos adicionais eles podem ser suplementares ou especiais, dependendo do contexto da despesa, né? Se é uma despesa pré-existente ou uma despesa que vai ser criada nova. Então, isso aí é um assunto para um próximo momento. Mas aí, outro questionamento, além dessas despesas com o meio ambiente, surgiu, que foi com relação ao censo de 2021, censo demográfico, né? Esse mesmo que é realizado pelo IBGE, que não teve orçamento aprovado para esse ano, ou seja, de 10 em 10 anos, esse censo demográfico ele precisa ser realizado. Ele traz uma base de dados importante para as políticas públicas, para a tomada de decisão das mais diversas entidades públicas e privadas. Tá? Não é só para o setor público. Então isso aí vai ajudar em inúmeras avaliações e estratégias, né? E traça o perfil da população brasileira. Então ela é muito importante, obviamente, e por isso a pressão popular foi muito forte sobre a questão do censo não estar sendo contemplado. E aí o que é que acontece? Alguns senadores se mobilizaram, acionaram o STF, e o ministro Marco Aurélio determinou o governo federal a realizar o censo demográfico, mesmo sem ter orçamento previsto para essa ação. E aí eu pergunto, isso pode? Poder pode, tá? Embora eu, particularmente, eu acredito que o STF, ele não deveria ter, vamos dizer assim, ter entrado nessa questão, nesse mérito.
Porque qual o problema? Ele está, a partir da determinação judicial, ele está intervindo no orçamento, ele está criando uma despesa pública, uma despesa que não é uma despesa pouca, né? Não é uma despesa mínima. Na verdade, ele tem um valor, né, representativo. E a partir do momento que o ministro ele realiza essa ação, esse ato, né, ele força aí uma inclusão de uma despesa que não foi aprovado na lei orçamentária. Então isso é muito sério, porque cria despesas e por mais que o censo demográfico ele seja importante e tudo mais, mas não contempla, né, nas ações do STF a execução do orçamento ou a sua elaboração, tá certo? Então isso é um ponto, tá? Isso eu acho que é muito mais uma questão, muito mais de decisão política gestora também do que uma questão judicial, tá? E aí o que acontece? Em contrapartida, o ministro da Economia, tá, para se esquivar das críticas, numa determinada entrevista, jogou a responsabilidade para o Poder Legislativo, informando que o Poder Legislativo é quem construiu o orçamento, porém, né, a responsabilidade seria exclusivamente do próprio Poder Legislativo, né, por ter excluído essa despesa, essa previsão de despesa, né. E a pergunta, quem é que elabora o orçamento? Começa a elaboração do orçamento pelo Poder Executivo, que encaminha para o Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele forma uma comissão mista parlamentar, tá? Ou seja, vai ser integrada com senadores e deputados, formando a comissão orçamentária. E essa comissão ela vai discutir os pontos trazidos pelo Poder Executivo na LOA e vai discutir as alterações, as emendas a esse projeto de lei. Então, a partir daí começa esse processo, tá, de discussão na Casa Legislativa. Quando é fechada uma nova proposta orçamentária, ela pela comissão, ela é colocada para aprovação na plenária do Poder Legislativo. E assim, após a votação dos senadores e dos deputados, tá certo? E possíveis novas adições de emendas, que é isso que acontece regularmente, né? Outras sugestões de alteração também entram na discussão, é que se fecha um novo modelo, um novo projeto, e esse projeto é submetido ao Poder Executivo. Tá? Então a gente pode ser levado a entender que, não, então o Poder Legislativo é que é responsável pela elaboração. Na verdade, não é bem assim, porque enquanto há esse processo de discussão da proposta, o próprio Poder Executivo ele participa da discussão. Tá? Então ele não vai ficar de braços cruzados esperando sair uma outra proposta. Na verdade, ele vai defender a peça com que ele apresentou, que nem sempre é possível manter a integralidade, né? E nesse caso, foi o que aconteceu. Houveram muitos embates, né, com relação aos técnicos do Ministério da Economia com a comissão técnica, né, orçamentária do Poder Legislativo, até que se chegou a um consenso. E aí, esse consenso, esse novo projeto, foi submetido ao presidente da República, que ele, por sua vez, tem a responsabilidade de avaliar e decidir pelo veto, ou pode ser um veto integral, né, todo o texto, ou um veto parcial, alguns pontos, e devolver, ou ele pode sancionar. No caso do chefe do Poder Executivo, ele sancionou o projeto do jeito que vem. Então, a resposta para a pergunta inicial é: quem é que tem a responsabilidade pelo orçamento? Tá? Nesse caso, a responsabilidade primária é do Poder Executivo por elaborar e acompanhar e executar o orçamento. Tá? E segundo, pelo Poder Legislativo, que ele também ele
ajuda na elaboração, né, quando ele vai discutir a proposta que foi submetida pelo Poder Executivo, e também pela fiscalização. Então, nesse jogo de empurra-empurra não existe inocente. Todos são corresponsáveis por esse projeto aí que está em vigor, né, que já não é mais projeto, virou Lei Orçamentária Anual 2021, e que aí não dá para a gente estar apenas se baseando por noticiários ou por discursos, né, de uns e outros, achando que um é responsável, outro não, um é mais responsável, outro não. Na verdade, todos são responsáveis pela gestão desse orçamento público, inclusive o STF, tá? Principalmente quando ele intervém na inclusão de uma despesa pública, como foi feito agora recentemente, tá bom? Espero ter esclarecido esse ponto, né, com vocês, e fico à disposição para o que vocês precisarem de mim mais na frente, tá certo? Sobre o orçamento público. Até mais!